Boa noite. Ciarticularte. Olá. SSIA também já está por aqui. Nosso convidado de hoje é o Cássio, da SSIA. Já vou chamá-lo aqui, Cássio, para a gente já, enquanto as pessoas estão chegando, né, a gente já ver se está tudo ok. Tá conectando, já chamei, tá aguardando. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Você está me vendo? Sim, tô te vendo e te escutando muito bem. E você? Ah, então tá, porque eu te vejo, mas não me vejo, por algum motivo, não sei por quê. Mas tudo bem. Se você está me vendo, é o que o pessoal precisa ver. Será, Tá tudo será por preto na quê, minha né, página, cara? não sei o que acontece. Também não conseguiu ver. Tá Então, recortando. deixa eu. Tá cortando? Voltou? Tá cortando? Tá recortando. Deixa eu ver se a gente consegue. Esse tá saindo, vou voltar de novo, peraí. Isso, em vez de eu chamar você, você me chama. Pode ser? Tá bom, pode ser, pode ser. A imagem dele tá bem boa. Qual câmera que você usa? Pode ser questão da luz também, né? Câmera e luz, né? Eu tô com uma luz aqui da sala que tá boa, mas não tá tão boa porque não tá pegando no ângulo certo, né? Ela tá bem aqui, ó. Guilherme Peixoto, lá. Cadê? Cielos e Lendas, Samira. Já está conectando novamente ao Cássio. Agora sim. Ai, Tudo bem? tá te vendo agora? Agora me Você tá se vejo. vendo? Agora me vejo. Não sei o que estava acontecendo antes. Não, eu tava até falando que na live passada ela não tava se vendo também. Mas que bom que voltou, então. Então você tá se vendo. É, o pessoal Sim, tá estou me vendo. entrando, Cássio. Edith, Sandra Lane, DJ Moreno. Obrigada ao pessoal que tá entrando aí. Coloca no aviãozinho lá que vamos começar a conversa com o Cássio. Para mim está recortando bastante a sua fala. Não sei se o pessoal, tu me escutas bem. Fala aí, pessoal. O Guilherme tá aí, se articularte, o pessoal que tá aí, falem aí como tá aí a nossa imagem, nosso som. Agora melhorou um pouco. A Agora minha eu voz consegui. corta, a minha voz corta para você? Parece que está melhorando aos poucos. É, agora, quando você foi falar, cortou um pouquinho, mas bem pouco. Ah, bom, o Bom, pessoal tá vamos falando lá. para a gente começar a nossa conversa, né? Agradecer ao Cássio e toda a SSIA de teatro. Eles que, inclusive, né, mais cedo estiveram. Eu estava num trabalho, mas eu consegui assistir o finalzinho. Obrigada por ter feito o convite lá para acompanhar, né, a live, né, que vai acontecer agora com o Grupo Penumbra. Obrigado. E tá fazendo muitas coisas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas primeiramente, para começar nossa conversa, além de agradecer, começar com qual que é a sua formação, Cássio? Então, eu tenho formação em teatro, sou bacharel em teatro, aqui pela Universidade Regional de Blumenau, que é uma cidade próxima aqui de Joinville, onde eu moro, né? Morava em Jaraguá do Sul, na verdade, quando eu estudei.
e me formei já em 2014. Já está indo aí para 6 anos mais, né? Em 2004, não foi 2014, não, 2004 que eu me formei. Nossa, já faz bastante tempo. Então, e daí me formei em teatro lá, né? Então, desde então, venho trabalhando e pesquisando aí várias linguagens. Então, a gente fica muito tentando entender, né, se tem uma curiosidade assim minha, mas eu acho que é de muita gente, né? Quando você fala, né, da graduação de teatro, eu queria saber se lá tinha disciplina de teatro de formas animadas, na verdade falam teatro de animação também, né? Ou não tinha? Não tinha. Olha, e é engraçado, em todo o meu processo de academia na faculdade, eu não tive nenhum contato com teatro de animação, né? O contato com animação que eu tinha era com um festival de formas animadas que tinha em Jaraguá do Sul, que já não acontece desde 2014, né? Mas lá sim eu tinha muito contato, mas na academia mesmo não tinha nem sei se hoje o curso ainda continua, o curso da FURB, né, dessa universidade, mas não sei como é que está a grade agora. Andou mudando bastante professores lá, né? Não sei se a disciplina de animação tem agora ou não. Mas não tive, durante a academia, é engraçado falar assim, né? Eu trabalhando com teatro de bonecos agora, mas na academia mesmo, não tive, praticamente foi nula a experiência com animação mesmo. Sim. E então, como que se deu, né, essa vontade de trabalhar com teatro de animação? Você falou do festival, né? E o que mais que participou, né, dessa construção para chegar ao seu trabalho hoje com teatro de formas animadas? Bom, o Festival de Formas Animais de Jaraguá foi um grande culpado, digamos assim, né? Um grande influenciador para que eu começasse a gostar, a tomar gosto pelo teatro de animação, né? Era o único festival de teatro que acontecia na cidade, né? Então, hoje, inclusive, Jaraguá do Sul é a minha cidade natal, mas não tem mais nenhum festival de teatro que acontece lá. Infelizmente, tem um teatro maravilhoso lá, de 1000 lugares, um dos mais modernos que tem aqui no sul do país, mas não tem nenhum festival de teatro acontecendo lá atualmente. E lá eu pude ter a oportunidade de ver muitos espetáculos de teatro de bonecos internacionalmente falando até, né? Porque como era um festival internacional, a gente tinha então a presença de muitos grupos que iam para lá, né? Felipe Gentil, nossa, Jordi Bertrand, o Hugo e a Inês lá do Peru, o Sérgio Mercúrio da Argentina. Nossa, se eu falar, eu vou continuar falando, eu vou deixar de falar alguns, né? Eram muitos espetáculos de bonequeiros incríveis e brasileiros também, claro, né? E lá eu comecei a ver e eu participava como anjo. A gente chama anjo aqui, né? Não sei se é aí também como é que funciona, né? Que são os monitores dos grupos, né? E tinha contato com os bonecos, né? Com os bastidores dos espetáculos, e aquilo começou a me encantar. Só que, de uma forma bastante engraçada, a minha primeira experiência como ator de teatro de bonecos, eu fazia parte de um grupo lá de Aragua do Sul, o Grupo GATS, e nós não tínhamos espetáculos de teatro de bonecos em cartaz, mas nós éramos um dos únicos grupos que tinha na cidade na época. E o nosso diretor fazia parte da organização do festival também, e dando uma entrevista para a imprensa, o repórter pegou e perguntou para ele se um grupo de Jaraguá também não teria um espetáculo de teatro de bonecos para fazer parte da programação do festival, né? E ele pegou e disse que sim, que nós iríamos ter um espetáculo para apresentar. E isso sem conversar com o grupo tinha feito umas oficinas e, né, umas coisas experimentais, mas não tínhamos um espetáculo. E o repórter pegou e perguntou, e qual que é esse espetáculo? Da entrevista ao vivo, né? E o diretor, na época, na saia justa, já que falou que tem, né, que vai ter, pegou e lembrou de uma oficina que nós tínhamos feito com o Sérgio Mercúrio, lá da Argentina,
de um processo com sacolas plásticas que ele faz no processo de construção dele, de bonecos, né? Então a gente pega sacolas plásticas e cria formas animadas, né? E um dos bonecos que a gente criou naquela oficina que ficou mais interessante no processo de pesquisa foi um pato, né? Que era uma sacola plástica de cabeça para baixo, as duas alças de baixo eram os pés do pato, né? E em cima tinha um repórter com tesoura e ficava a mão de um personagem que fazia o patinho, o pato, né? E daí ele pegou e falou, a gente vai fazer um patinho feio. E ficou naquilo. Daí ele voltou para conversar com a companhia. Olha, dei uma entrevista dizendo que a gente vai montar o patinho feio. Como assim? E daí todo mundo ficou surpreso, mas assim, a gente meio que se obrigou a fazer uma montagem por conta de um compromisso que a gente tinha assumido numa entrevista ao vivo. E de lá, então, a gente voltamos para a sala de ensaio, começamos a pesquisar mais personagens e o espetáculo surgiu. Um espetáculo que foi muito premiado, inclusive participou aqui em Santa Catarina pelo SESC de um projeto que a gente chama que é o Encena Catarina. É como se fosse uma circulação do palco giratório, do circuito nacional do SESC, né? E é entre os grupos de Santa Catarina, aqui. E diversos festivais, a gente participou, Rio Grande do Sul, o SESI Bonecos, eu já participei, na verdade, já não estava mais no elenco do espetáculo quando eles foram participar do SESI Bonecos. E palco giratório eles também fizeram depois de 2 anos que eu daí já tinha saído de Jaraguá do Sul para ir para trabalhar em outra cidade. Então, na verdade, e foi desse processo, né? E o espetáculo todo é engraçado. Todos os personagens, a gente buscou a pesquisa de sacolas plásticas. Então, todo o espetáculo era feito com mãos e sacolas plásticas. As mãos aparentes, né? E foi um trabalho que eu comecei a fazer, e a partir daí, outros trabalhos também, né? De trabalho corporativo, de empresa. A gente começou a trabalhar muito, buscar com animação. Então, esse foi o meu pontapé inicial com os bonecos. Que bacana, interessante saber essa história. Bem bacana mesmo. E como que, já que você falou do teatro de animação, né? E como que foi conhecer uma das linguagens da sombra, né? Bom, agora a gente vai fechando agora na sombra. Pois é, então assim, daí depois que eu saí desse grupo lá de Jaraguá do Sul, né? Eu fui trabalhar no SESC, aqui em Santa Catarina. Trabalhei 8 anos no SESC, acabei me afastando um pouco da cena, mas depois de acho que 4 ou 5 anos que eu trabalhava no SESC, eu comecei simultaneamente a trabalhar no SESC, montei uma companhia com outras 2 pessoas aqui, colegas de trabalho do SESC, inclusive, todos nós trabalhávamos no SESC, eu era técnico de cultura, a professora de teatro e o professor de música, que também era ator. Aí resolvemos montar um espetáculo, nós 3, e a SAE surgiu daí, lá em 2010. O primeiro trabalho não foi de boneco, foi um trabalho de ator, mas eu sempre quis aquela coisa de trazer a animação de novo, né? Então, surgiu uma ideia quando eu conheci esse livro, que é inspirado no nosso primeiro espetáculo, que chama-se O Carteiro Chegou, do Alan Albert, né? Da foto que está ali atrás de você, né? Que foi o cartazinho de divulgação. E daí eu chamei uma ex-integrante do grupo Jaraguá do Sul, que eu fazia parte, que já tinha uma história maior com bonecos, para fazer a direção desse trabalho. E quando a gente foi escrever o projeto, eu peguei, eu gostaria de fazer um espetáculo desse livro, mas eu queria fazer um de boneco e alguma coisa diferente, né? E daí ela pegou, a gente começou a ler o livro e eu peguei e joguei para ela, será que teatro de sombras não é fácil? Eu falei para mim, né? E ela também não tinha muita experiência com sombras. Vamos fazer com sombras então, né? E daí a gente mergulhou, fizemos um projeto, fomos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura aqui em Joinville, e fizemos o início desse espetáculo, do processo de montagem desse espetáculo de teatro de sombras que a gente teve, que é o primeiro que a gente fez, é o Carteiro. Nós colocamos no projeto uma oficina de 12 horas aula com o Alexandre Fávero e a Fabiana Vigarella lá do Lumbra, né? Então, que eu conhecia por conta do Festival de Formas Animadas, né? E por conta do SESC, um pouco também. Então,
trouxemos eles a Joinville. Eles fizeram uma oficina, mas o compromisso deles com o projeto era a oficina, tchau, tudo bem, voltei para minha cidade, Porto Alegre, e agora o espetáculo nós temos que montar. E daí a gente fez a oficina, tá, e daí? Né? Ou seja, a gente teve uma introdução no Teatro de Sombras, muito bem dada também, mas como vai funcionar isso? Né? Então, assim, a gente teve que partir do zero, tanto a diretora quanto a gente, enquanto manipuladores, sombristas, né? Para montar essa dramaturgia. Então, daí o espetáculo nasceu, e num formato que eu penso que a gente diz que no início, um formato um pouco de sombras mais tradicionais, digamos assim. Né? A gente talvez não tenha se jogado tanto na experimentação mais contemporânea da sombra, vamos dizer assim, né? Porque a gente trabalhou uma forma mais tradicional e o espetáculo, mesmo assim, começou a ter uma receptividade super interessante da comunidade joinvilense. Desculpa. Fomos também selecionados para festivais de teatro, participamos do FITA em Florianópolis, fomos a Bauru, num festival que chamava-se, coincidentemente, Animanecos, também. Aqui o pessoal teve uma edição lá em Bauru com o pessoal da Polichinelo. Festival Espetacular de Teatro de Bonecos de Curitiba, nós também participamos com eles. Do próprio Formas Animadas, de Jaraguá também, fomos selecionados. Então, o espetáculo circulou muito nesse mesmo formato inicial, mas chegou um momento também que a gente resolveu, não, acho que a gente precisa parar para olhar de novo um pouco para esse espetáculo, né? Isso veio também no momento que a companhia teve troca de alguns integrantes, daí teríamos que começar a ensaiar o espetáculo desde o início de novo. Então, por que não aproveitar esse momento para já repensar algumas cenas, né? E daí vem um formato um pouco mais recente do trabalho. Ele ficou, acho que quase 1 ano e meio, 2 anos sem fazer apresentações. Ele estreou em 2012, né? E daí esse formato novo aí, agora que a gente tem uma nova direção de cena do Guilherme Peixoto, que está assistindo a gente aqui, né, na Companhia Mútua. E daí reestreamos no início do ano passado esse trabalho. Retrasado, desculpa. Né? Aí fizemos algumas poucas apresentações, daí veio pandemia, tivemos que parar de novo, então estamos aí nesse... Mas a primeira experiência foi com o espetáculo Carteiro. Sim. Antes, eu vou fazer mais perguntas, mas eu vou ler algumas que ficaram aqui. Sim. E quem tiver mais perguntas, vão colocando aqui, tá, pessoal, nos comentários. Vocês renovam, do Cleomir, vocês renovam sempre as sacolas ou elas duram? Quando você falou das sacolas, né? Do espetáculo do Patinho Feio, na verdade, eu participei do espetáculo. O espetáculo estreou, se eu não me engano, em 2003, 2004, mais ou menos. Eu participei do elenco até 2009, mais ou menos. Eu cheguei a fazer em torno de 160 apresentações com o espetáculo, né? Então, depois eu acabei me desligando da companhia. Mas elas precisavam sempre de uma manutenção constante, né? A gente procurava colocar, principalmente nas partes onde elas eram abertas, bastante fita transparente, durex, né? Daquelas mais grossas, para questão de manutenção mesmo. Né? Mas isso mesmo assim inevitável. E teve situações muito inusitadas durante as apresentações que às vezes até, tipo, no caso do patinho mesmo, né? Ou seja, tem a sacola plástica na parte de cima que é aberta e embaixo as alças, né? Arrebentava as alças e daí, tipo, tinha que segurar com o dedo ali e segurava até o final da apresentação, porque o Patinho Feio era um personagem que entrava em cena e quase não saía mais. Os outros personagens entravam e saíam o tempo todo na apresentação. Então, se acontecia alguma coisa com a sacola, na coxia, rapidamente, os outros atores conseguiam dar uma remendada. A gente tinha muitas fitas crepes em volta para dar um jeito nisso durante a apresentação. Mas o Patinho não, né? O Patinho entrava em cena e quase ficava até o final, então... Mas era... Constantemente precisavam de manutenção, sim. Sim. E a Sandra Lene também pergunta sobre o Patinho Feio, se tem vídeos disponíveis. Olha, eu não vou saber responder porque eu não faço mais parte da companhia. E a companhia, até onde eu sei, ela não está mais tão ativa
na cena, né? Mas o grupo que fez parte desse, que montou essa apresentação, chama-se Grupo GATS, G-A-T-S. Na internet, se você procurar Grupo GATS, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, talvez você consiga ainda, porque eles apresentam. Durante muito tempo, o Patinho Feio foi o carro-chefe do espetáculo, da companhia. Isso, como você colocou ali, ó, o Grupo GATS. Uhum. Uhum. Bacana. E aí, falando do carteiro, né? Como que foi colocar essa dramaturgia, né, para o teatro de sombras? Quais foram os desafios que encontraram, as experimentações? Então, primeiramente, o livro, para quem não conhece, é um livro muito interessante, chama-se O Carteiro Chegou, né, do escritor chamado Alan Albert. Ele é um livro muito visual, né? E é engraçado porque assim, ele fala da história de um carteiro, né? Então, e algumas a grosso modo, a história é a Cachinhos Dourados, que ele busca vários personagens de clássicos da literatura infantil, né? Então, a ideia principal da história é que o carteiro ele é solicitado pela Cachinhos Dourados para entregar cartas para convidar para o seu aniversário. E ele vai, então, entregar essas cartas para a bruxa do João e Maria, para o gigante do pé e feijão, para a Cinderela, para o lobo da Chapeuzinho Vermelho, para vários personagens. Né? É muito interessante isso. E daí a gente foi montando essa dramaturgia baseado na visualidade do livro, né? E só que a gente, na verdade, contratou um figurinista, né? Um desenhista aqui da cidade, que trabalhou no projeto no primeiro processo do trabalho junto com a gente, que ele é um cartunista e tal, para fazer os desenhos das silhuetas de cada personagem que nós precisávamos. A gente fez uma escolha, todos os personagens que nós tínhamos no livro, que eram inúmeros, a gente não ia conseguir fazer todos, né? Então, quais seriam os mais importantes? Né? Precisaríamos do carteiro, um carteiro parado e um carteiro em movimentação, um carteiro na bicicleta. Aí precisaríamos do gigante, precisaríamos do pé de feijão. E a gente foi dando, assim, digamos que um roteiro escrito de quais figuras que nós precisávamos. E daí, então, esse desenhista, desculpa, trouxe para a gente os desenhos. E a partir daí a gente foi desenhando eles em cartolina mesmo, por um processo de experimentação, para ir para a cena, para pensar no tamanho das silhuetas que iam ser necessárias, como que isso ia se comportar no tamanho da luz, né? E assim por diante. Sim. Inclusive, Cássio, tá ainda. Eu assisti, né? O carteiro foi. Eu até coloquei, né, no grupo Penumbra, no Story, né? Falando enquanto que não chega a live, assistam, né? Tá disponível ainda? O pessoal pode acessar não ou tá já mais. saiu? Ficou durante 48 horas disponível. A gente fez uma transmissão no domingo à tarde, às 16 horas. E daí, até às 16 horas de hoje, ficou disponível o vídeo, né? Que a gente fez uma exibição. Tem um bate-papo mais detalhado sobre o espetáculo, né? A gente vai falar bastante aqui agora ainda, claro, mas que está lá no canal do Animaneco, que se as pessoas quiserem acompanhar, o bate-papo vai ficar lá para sempre, na verdade, mas o vídeo em si nós já retiramos do ar. Ah, sim. E quais as possibilidades que você enxerga que foi bom ter feito o carteiro na sombra, sendo que as outras linguagens, não que, né, que seja menos, mas quais potências você viu com a sombra que talvez no boneco ou outra linguagem da formas animadas não teria aquela potência ou aquela possibilidade? Pois então, eu não sei se seria uma resposta como potência em si, mas a gente da SAE, aqui em Joinville, a gente tem um propósito, digamos assim, desde que a gente
começou a experimentar essa coisa do teatro de animação, que como não tem outra companhia de teatro aqui em Joinville que se dedica à linguagem do teatro de animação, a gente levanta essa bandeira, ou seja, somos nós que trazemos. Claro que a cidade já recebeu outras companhias de teatro de sombras através de circuitos e assim e tal, mas grupos de Joinville trabalhando com teatro de animação, nós somos a única companhia atualmente. E quando a gente trouxe o carteiro, o teatro de sombras, nós não tínhamos um outro grupo na cidade que trabalhasse um espetáculo 100% com o teatro de sombras. Tinha até uns que trabalhavam tipo, algumas inserções de alguma cena de teatro de ator, né? Mas não era caracterizado como espetáculo de teatro de sombras, né? Então, assim, isso foi uma certa novidade, teoricamente, e a gente vem mantendo essa questão de trazer sempre uma linguagem ou linguagens diferentes do teatro de animação para o cenário da produção teatral feita em Joinville, né? Então, e esse espetáculo carteiro, por mais que ele já está 8 anos em cartaz com a gente, ele sempre tem uma demanda interessante quando a gente entra em cartaz, né? Mesmo com bilheteria ou com as escolas. E a gente faz quase como todos os grupos de teatro, de bonecos, né? A gente tem quase uma tradição em relação a isso. Quando acaba a apresentação, a gente leva o público para trás da empanada, mostra como é que são as silhuetas, como elas são feitas. E quando a gente faz espetáculo com escola, então, é aquela festa, né? Elas querem pegar as silhuetas todas e ver como faz, ver como é que é a lâmpada e assim por diante. Então, assim, é uma linguagem pouco explorada no nosso país, né? A gente tem que reconhecer isso, né? A gente tem muitas companhias que fazem, sim, mas se for pensar no universo do teatro de animação, Sombras ela ainda não é tão presente, né? Então, aqui em Santa Catarina mesmo, eu posso dizer que tem a gente com esse espetáculo e tem a Fabiana Lázari, que tem a Entreaberta, né? O espetáculo Encanto na Galândia e o Brooks, né? Então, mas também agora ela está indo para Brasília, né? Então, parece que a Entreaberta vai continuar. Não sei se ela está assistindo a gente ou não, mas vai continuar com o trabalho e a pesquisa que ela faz tão bem, né? Muito, muito, muito bom o trabalho que a Fabiana desenvolve aqui. Sim. Realmente, se a gente pensar, né, o teatro de sombras é uma vertente ainda que tem muito a ser explorada. Não só pela quantidade de pessoas, né, que eu acho que pode ter mais pessoas, mais artistas fazendo teatro de sombras e com isso acessando a população podendo ter mais acesso, né? Eu acho que também vem talvez pela falta de acesso também, né? Isso tudo, né? Assemelha, você falando do grupo, né, da SSI, assemelha muito aqui o Grupo Penumbra. Nós somos o único que trabalha não com teatro de animação, mas com a sombra mesmo, né? Que faz parte de teatro de animação, mas a gente focou na sombra. Eu tenho outros trabalhos, né, nas outras vertentes do teatro de animação, mas nosso é focado na sombra. E assim, quando você fala do Sesc também, né? Agora eu tô lembrando aqui, quando você fala do Sesc é super importante, né? Principalmente, eu acho que em todos os lugares, né? Em todos os estados faz a diferença. E aqui faz muita, porque como eu conheço as pessoas que fazem teatro de animação, né? Os artistas que fazem aqui são poucos. Então, sempre quando vem apresentar ou ter oficina, a gente aproveita, né? E foi assim que eu conheci e comecei a trabalhar com teatro de animação. Então, é super importante esse acesso, né? Então, tendo até dar parabéns pelo Animaneco, né? E por outras ações que vocês estão fazendo online, porque é importante esse acesso, né? Eu acho que para o público, né? Se não conhece o teatro de animação, passar a conhecer. E aí a gente consegue ir formando mais redes. Eu acho que também os artistas vão eu tenho percebido muito com as lives, né? Aqui não tem muita gente, mas depois quando eu colocar lá, salva, porque agora eu tô salvando em GTV. As pessoas assistem, então essa rede que vai formando, né, entre artistas, público,
pessoas que querem conhecer sobre o teatro de sombra ou sobre o teatro de animação. Então, isso é bem importante, né? Não, com certeza. E o Animaneco desse ano, né, eu e a Fábio que fizemos a curadoria, acho que a gente conseguiu ser muito feliz na curadoria, que a gente conseguiu ter uma diversidade incrível de trabalhos, de técnicas, né? Porque o senso comum, acho que não só aqui, acho que em qualquer lugar, né, quando fala teatro de bonecos, aqui pelo menos a gente tem é o fantoche, né? O teatro de luvas, né, que ele se popularizou muito mais. Então, quando começa a falar, não, mas existe o teatro de objetos, existe o teatro de manipulação direta de balcão, existe o de sombra. O de sombras até pouco, a gente falou que é pouco feito, mas eu acho que ele é mais conhecido ainda também pela facilidade que ele tem nas escolas, às vezes, de trabalhar um pouco sobre isso, né? Mas profissionalmente falando, de grupos que trabalham com isso, a gente já não consegue ver tanto, né? Então, o títeres aquáticos, né, que a gente teve a participação do pessoal de Sabará, no Maneco também. Já no Nordeste, provavelmente o Mamulengo deve ser muito mais popular, né? Então, no centro do país também, coisa que aqui não é, né? Mas o Mamulengo e o Teatro de Luvas, o fantoche, acabam quase que indo para o mesmo caminho, né? Então, cada um tem a sua particularidade, mas não deixa de ser luva, né? Então, por aí. Sim, sim. Falando um pouquinho, voltando lá do carteiro, Cássio, queria saber um pouquinho das escolhas, né? A gente falou da dramaturgia, mas como que foram as escolhas dos materiais, das silhuetas, né? Da empanada. Então, na verdade, assim, as silhuetas, as primeiras que a gente fez, aquele velho ditado que às vezes a gente faz um enjambrado que fica, né? E aquele não, vai ser só para ensaiar, e aquele vai ficando, a gente vai se apegando naqueles bonecos, naquelas silhuetas, assim, não, tá tão artesanal isso aqui, a gente tem que continuar fazendo com esse, não consegue largar, né? Então, os primeiros que a gente fez foi com o tradicional papelão e papel cartão, né? E arame internamente, né? Muito arame, EVA a gente utilizou também bastante para fazer. E alguns desses, principalmente das silhuetas de mão que são manipuladas, não dos cenários. Os cenários a gente também fez com um papel cartão, daquele mais grosso, inclusive. Eu não vou lembrar a gramatura agora, mas tem um que é bem grosso, inclusive. Para os cenários, a gente já, logo no início, acho que depois da temporada de estreia, a gente já fez para os cenários atrás de madeira mesmo, né? PVC? Não, não é PVC. PVC, acho que é isso. De madeira, mas as silhuetas de mão, aquelas que são manipuladas. Fala madeira MDF? Acho que MDF, mas aqui estão outro nome que uma marcenaria fez para a gente uma vez, eu não vou lembrar o nome agora. Mas ele é mais fininho, mas ela é muito, muito grossa, né? E as de mãos, não. As de mão, aquelas que a gente tem manual, essas tem algumas que são quase desde a estreia ainda, entendeu? Então, lá com o EVA, com a cartolina e tal. E aquelas, propositalmente, a gente acabou não fazendo com material mais grosso, até por conta que na manipulação elas acabam ganhando uma movimentação, né? Que eu particularmente acho que funciona, né? Se a gente for fazer essas silhuetas de mão também com material tipo madeira que seja, MDF, né? O Guilherme está falando ali. Então, eu penso que vai ficar muito rígido, pelo menos, né? Então, essas a gente está usando ainda as primeiras que foram feitas, mas os cenários que a gente usa atrás, que eles ficam sendo tirados e recolocados de acordo com as cenas, aqueles já são todos de MDF. Uhum. E a empanada, assim, se você puder falar um pouquinho para a gente da estrutura, né, do tecido. Então, a gente fez toda uma estrutura de cano de PVC, né, para fazer a estrutura dela. Na estreia, a gente tem, para quem assistiu o espetáculo já, ouviu alguma foto, a gente acabou fazendo uma tela quadrada, branca, né, mas como se ela fosse uma carta, por conta do carteiro, né?
Então, os dois canos de sustentação nas laterais, eles são aquela bitola mais grossa, né? Que acho que, se não me engano, é 100 milímetros, uma coisa assim, não vou lembrar qual que é, aquele de esgoto, né? E daí a gente colocou com fitas como se fosse aquele amarelo e aquele azul e amarelo da lateral de um envelope, né? Então a gente Ah, colocou. No vídeo não dá para ver muito bem porque é escuro, né? Mas quem entra no cenário da apresentação antes do espetáculo começar já começa a perceber, né? E daí em cima dos dois cantinhos a gente tem de um lado um envelope de papel machê que foi feito e no uhum. outro lado um pombo, como se fosse um pombo correio, né? E isso torna uma coisa mais lúdica para as crianças que já estão entrando antes da apresentação, né? Já que depois vai para a negritude da sombra, né? A gente acaba tendo esse colorido um pouquinho antes. E daí, as laterais, a gente acabou tendo uma necessidade depois da estreia. A gente tinha só essa estrutura quadrada, né? De 2 metros de comprimento por 1,80 m de altura. E quando a gente foi indo para alguns espetáculos, a gente foi chegando em alguns teatros que não tinham coxias, por exemplo, né? E daí, como é que a gente fazia para esconder as laterais, né? A gente não tinha muito cenário e silhuetas atrás que a gente tinha que ter, de alguma forma, pelo menos na nossa estética, a gente sabe que, às vezes, tipo, Lumbra deixa aparente muitas coisas, né? Então, nossa pesquisa até então, a gente prefere deixar escondido. E às vezes era sempre uma dificuldade, né? Como fazer isso? Aí a gente pegou, colocamos mais uma estrutura, acho que de 3 metros para cada lado, de cano de PVC, com outros tecidos, um azul escuro, bem marinho, assim, e que dá uma composição, inclusive para espaços que a gente não tem essas coxias laterais, né? Então, e o tecido que a gente utiliza é um tecido de uma malha normal, essas malhas de tecido de roupa de cama mesmo, né? Então, e a gente utiliza, e nas laterais é um tecido mais grosso mesmo, uma malha, só que daí um fio mais grosso para poder ficar mesmo sem transparência, né? Sim. Olha que bacana. Eu tinha perguntado, né? Eu assisti o link, né? E também participei da conversa lá pelo chat do YouTube. Tinha perguntado a estrutura, né? Mas essa que você. Essa informação foi nova aqui, hein, Cássio? É interessante, né? Essa composição, né? Pensada justamente porque é pensar tanto até antes, né, o que acontece, né? Antes de acontecer realmente o espetáculo, né? Então tá tudo composto, né? Tudo é dramatúrgico, né? Então quando você fala dessa tela, né, que assemelha uma carta, né, que tem as laterais com essa estética bem interessante. E essa questão do pano também, né, nas laterais, se assemelha muito com a nossa estrutura, que também é como se fosse é, uma tela de pintura, né? Fica parecendo uma tela de pintura. E aí tem justamente essa necessidade de também conter a luz também, né? Dessas partes laterais, né? Quando a gente não tem o teatro, né? Para poder fazer com a cortina, né? O enquadramento, né? Até, inclusive, tava essa questão de... Porque, assim, a gente... Até muitas lives, né? Eu acho que até a live passada, a Temis falou, né? Que alguém falou que o mais difícil no teatro de sombras é ter o escuro, É verdade. né? Porque você tem que fazer um controle, na verdade, com o escuro e a luz ao mesmo tempo. Então é bem A gente já interessante fez isso. apresentações em espaços de escola, geralmente, que quer muito. A gente apresenta muito para o público escolar, porque esse livro ele é trabalhado muito em educação infantil aqui na nossa cidade, ensino fundamental 1. Então a gente acaba, algumas professoras que já conhecem o trabalho, quase todos os anos elas vão se falando com outras escolas e a gente vai sendo contratado para complementar os assuntos que elas vêm fazendo, né, em sala de aula, né? Então, e daí algumas têm dificuldade de sair da escola para levar os alunos até um teatro e a gente acaba às vezes se rendendo e
indo até as escolas quando elas têm alguma estrutura, né? Aí a gente leva tecido preto para tentar colocar nas janelas e tentar fazer um escuro para que tenha uma qualidade, mas nem sempre é tão possível, né? Então, assim, às vezes a gente já fez apresentações com um ambiente meio claro, né? E que é uma coisa estranha. Até no Bono Encontro, que é o festival da Laura e do Guilherme, a gente fez uma apresentação onde partiu a ideia da gente fazer a remontagem das cenas, que foi uma apresentação que não era um espaço muito escuro, não, era um espaço de escola, assim, bem diferente de tudo que a gente já tinha apresentado. E às vezes quando vai na escola também, até pode ter escuro, mas os auditórios geralmente têm a tela branca pintada no fundo da escola, né? E aquela tela branca reflete com a nossa iluminação e só atrapalha, né? Então, é difícil tu ter um espaço adequado para fazer a apresentação como ela tem que ser. Sim. Falar um pouquinho da questão, a gente falou das silhuetas, né? Falando da empanada, das luzes e da sonoplastia, né? Da peça. Então, as lâmpadas, na verdade, a gente, lá no primeiro processo de montagem dela, a gente fez duas lâmpadas artesanais mesmo, né? Com lâmpadas lâmpada de moto, né? Lâmpada quente de moto, com uma panelinha pequena mesmo e uma estrutura de madeira embaixo com um transformador ali, né, e o dimmer, né, para que a gente pudesse manipular. E daí com um fio que tem uns 10 metros, talvez, cada um, se eu não me engano. E ali por um bom tempo, a gente acabou utilizando e o reflexo da lâmpada das cenas atrapalhava muito para quem via, né? E daí, depois de um bom tempo ainda, a gente descobriu, eu não vou lembrar aqui, talvez até o Guilherme possa me ajudar, mas eu acho que eu não sei se foi numa oficina, numa conversa com o Alexandre Fávero ou se não foi na oficina do pessoal da Lumiato, que eu e o Guilherme fizemos aqui em Florianópolis, quando eles vieram com o processo deles, que eles nos deram a ideia, que eu não sei se vocês fazem ou não, mas é de colocar areia por dentro da lâmpada, né? E aquilo ajuda a tirar a luminosidade de reflexo, né, dos lados. E a gente então não fazia isso. O espetáculo tinha acho, mais de 5, 6 anos, e daí fizemos. Acho que ainda precisa colocar mais areia lá dentro, né? Mas já ajuda bastante. Então, na primeira montagem tinha duas dessas lâmpadas artesanais e mais um retroprojetor. Desses retroprojetores normais, né? Que quando a gente mostra para as crianças, né, quando a gente faz o bate-papo, é muito engraçado. Não sei se vocês usam o retroprojetor ou não, mas assim, as crianças hoje em dia não conhecem mais retroprojetor nas escolas, né? É data show, né? Então, quando a gente fala, não, isso aqui era utilizado nas escolas, nossa, é quase um monstro, né, para elas aquilo tudo, né? É engraçado. E daí, na remontagem que a gente fez com o Guilherme, a gente acabou incluindo mais 2 pontos com lanterna normal, dessas lanternas de LED que a gente compra hoje em dia nessas lojas de utilidades, né? Então, daí agora, a gente tinha no início 3 pontos de energia, de iluminação, as 2 lâmpadas de mão e mais o retroprojetor. E agora a gente tem mais esses 3 ainda e mais 2 lâmpadas de lanterna normal de mão de luz fria daí, né? De luz branca. Então são esses 5 pontos de luz que a gente utiliza. E a trilha sonora também tem uma particularidade interessante nesse processo todo que a gente fez até hoje. Na primeira montagem era uma trilha sonora única que era dado play e a gente ia atrás, manipulação, correndo de acordo com o ritmo que a cena dava pra gente, né? E isso era um ponto que, na verdade, a gente se incomodava um pouco, mas a gente não tinha alternativas, né? E daí o Guilherme trouxe pra gente um programa para que a gente pudesse dar uma experimentada de quase meio que ser manipulado ao vivo no mesmo momento também. Ou seja, a gente teve uma sorte que 6 anos depois da estreia,
o nosso compositor, o Fábio Cabello, que fez as nossas trilhas, ele tinha ainda esses arquivos separados, e daí a gente só precisou solicitar para ele que ele nos enviasse todos os efeitos e todas as trilhas de cada cena separadamente, para que a gente pudesse jogar nesse novo programa, e a partir daí trabalhar essa questão da manipulação também, meio que de acordo com a execução do espetáculo, né? A gente tem um roteiro que vai sendo seguido, claro, mas dependendo do ritmo da apresentação, o rapaz que faz a técnica pode propor alguma troca de música que vai dizer, não, vamos trocar a cena porque o ritmo do espetáculo está muito lento e assim por diante. A gente não fica mais tão amarrado à trilha única, né? Mas a trilha, Sim. ela é essencial, né? A gente conduz praticamente quase todo o espetáculo. O espetáculo não tem falas, ele só tem algumas inserções de efeitos. No início do espetáculo só, tem uma leitura da carta, como se fosse a cartinha que a Caixinhos Dourados está escrevendo em off, né? Mas depois todas as outras cenas elas são sem falas. E lá no final, de novo, tem uma fala que é a música do Parabéns a Você, onde o carteiro já está com todo mundo na festa de aniversário. Sim. O Guilherme está aqui falando. E ainda as luzes frontais, né? Tem as cenas da frente, claro, é né? verdade. Não considerei isso. A gente utiliza a luz do teatro também, né? Que é uma geral e dois focos, um de cada lado, porque eu também faço algumas inserções enquanto personagem, carteiro, né? Inclusive, eu tenho figurino de carteiro. Isso é uma coisa interessante que eu acho que quando acontece com as crianças, uma reação do público muito interessante. Que logo no primeiro... O espetáculo começa com a sombra, né, do carteiro, e ele pega e ele sai de casa e sai para a lateral da empanada. E sai a iluminação. E, mesmo que simultaneamente, eu pego e saio enquanto ator de figurino de carteiro para frente da empanada, né? E daí tem essa iluminação frontal. E de repente eu volto para trás e entra a silhueta de novo, né? Então, esse jogo que a gente faz tem três inserções, na verdade, do carteiro na frente da empanada durante o espetáculo todo. Então, e é uma dinâmica muito interessante com as crianças, que a gente acaba criando uma proximidade, né? Que às vezes a sombra, não sei para vocês, assim, mas quando a gente apresenta para crianças muito pequenas, às vezes elas ficam com muito medo, né? Então, dependendo do espetáculo. A gente teve algumas experiências assim, mas daí essa questão de ter o personagem com um figurino mais colorido, azul também, mais próximo, com meio que brincalhão, para poder ter essa conversa com as crianças, né? Acho que funcionou bastante na dramaturgia. Bacana. Vou ler aqui também. Ele tá falando da escola lá. Tivemos que vedar umas 10 janelas. Aproveitar. Olha, ele tá com a caneca do Animaneco e eu tô com a caneca do Penumbra. Eu lembro que eu não ganhei a caneca do Animaneco. Vamos trocar. É sorteio automático, né? Então, fazer o quê? Tem um monte de gente que me cobrou isso ainda. Não, o Guilherme tinha falado aqui, ó. Eu venho humildemente pedir a caneca do Penumbra. Vamos conversar, Guilherme. Aqui, ó, Laura. Olha que interessante aqui a pergunta da Laura. Cássio, qual é a maior dificuldade para você em trabalhar com a técnica de sombras? Enquanto animador, ela tem essa curiosidade. Maior dificuldade eu acho que, na verdade, eu posso falar um pouco que é assim, porque a sombra, você precisa confiar muito quando você entra na sombra, né? Ou seja, porque a sombra dificilmente você vai conseguir corrigir uma situação que, às vezes, com um boneco normal, você consegue dar um remeleixo, alguma coisa, sei lá, colocar ele no eixo de novo e resolver, né? Mas na sombra, por exemplo, se você está enquanto ator, não silhueta, né? Mas silhueta também acontece a mesma coisa. Mas se você entra na sombra, de repente você lembra que esqueceu alguma coisa, ou tu não vai ter como voltar, na maioria das vezes. Você tem que se virar ali, né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Você
você acreditar mesmo e saber improvisar daquilo que, da forma que você está quando você entra para a sombra. Porque a sombra, ela te entrega tudo, né? Qualquer virada de cabeça, mesmo que seja mínima que você dá, a sombra já está te entregando o que você está fazendo, né? O boneco ainda tu consegue dar um jeitinho brasileiro, né, para resolver a coisa. Mas eu acho que a grande dificuldade disso da sombra é isso, né? Enquanto ator, você é conseguir ter essa confiança mesmo de entrar e resolver, porque vai ser muito fácil você ser percebido pelo público se você está inseguro nessa sombra, né? Então, acho que é isso. Também você falou que é super interessante a questão da posição, né? Porque tem as posições lá atrás, né? Mesmo que você esteja livre assim, né? Mas você treinou determinado jeito que quando você entra, você tem um determinado corpo ou uma determinada posição do objeto com você para formar o que o público vai ver, né? Sim, exatamente, né? E, na verdade, a coreografia em si, né? É uma dança, como eu costumo dizer para todo mundo que a gente faz, né? Ou seja, a silhueta A tem que estar aqui, a silhueta B tem que estar aqui, a C tem que estar ali e assim por diante. E às vezes na correria, se você acaba tendo que colocar em outro lugar, o manipulador, o outro sombista que precisaria daquela cena naquela posição vai ser prejudicado na próxima cena, né? E assim por diante. E a questão da instabilidade da energia também, né? Da luz, né? A gente teve experiências ao longo desse tempo já de cair a energia do teatro, e ou seja, tu não tem como continuar mais, porque você precisa da luz para fazer a apresentação, né? Dependendo de onde você estiver fazendo e o espetáculo acabar a energia e tiver um espaço claro, talvez o espetáculo até continue, se não necessitar necessariamente da iluminação. Mas na sombra, não. A gente precisa parar e dizer, gente, olha, desculpa, a gente não tem energia, não dá para continuar, né? E a gente teve uma outra situação engraçada de... Agora a gente ri um pouco na Ou, companhia. ou com as lanternas, né? Só quando é só lanternas, né? Exatamente. Mas geralmente a gente sempre precisa de um ponto, né? Por exemplo, que nem essas para fazer, né? Essas cheias, né? Que a gente fala que é o corpo do ator, né? A gente precisa de uma luz de chão, que geralmente é ligado na tomada, Sim, né? sim, com certeza. Vários pontos de energia, né? E muito ensaio, né? Porque, assim, aquela coisa de você ter a proximidade, né? O Guilherme falou ali, né? Da sombra, que a sombra é o contrário, né? O longe é perto, o perto é longe. Então, até você assimilar isso, é bastante ensaio que você tem que ter. E também, voltando um pouquinho para as coisas da energia, a gente tem um fato engraçado que aconteceu com a gente, que foi que o reto projetor simplesmente parou de funcionar no meio de uma das apresentações. E agora, né? O espetáculo estava acontecendo, não ia dizer simplesmente, gente, olha, vamos ali para frente. Acabou, queimou a luz do reto projetor, não tem como continuar. Não tem como fazer isso. E daí a gente teve que se virar para terminar o espetáculo com as únicas duas lâmpadas de mão que a gente tinha, né? Então, e tem que estar muito conectado entre os... A gente trabalha com três sombristas no carteiro, né? Então, Uhum. daí a gente tem que estar muito conectado e entendendo muito o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, para que a gente possa seguir o espetáculo até o final. Sim. Mesmo às vezes não trabalhando, porque assim, tem como trabalhar, né? Tem grupos de artistas que trabalham a sombra na rua também, né? E a sombra no teatro. Mas eu acho que você fazendo, eu não sei, né? Eu digo essa minha visão. Você fazendo a sombra, seja no teatro ou seja na rua, o sombrista é 360. Porque tem que lidar com várias coisas ao mesmo Sim, tempo, né? claro, exatamente. Então é muito louco isso, né? Então essas Sim. experiências que acontecem assim do nada, tu de queimar a lâmpada a gente teve acho só uma vez, se eu não me engano. Eu me lembre agora.
mas mau contato, às vezes, da lâmpada de mão também, e que daí a gente pega e dá um nó e ele negócio e passa uma crepe rápido que seja, depois a gente vai dar uma olhada no que acontece, né? Mas, assim, é muito interessante. Eu gosto muito do trabalho da sombra, mas, assim, você tem que ter uma certa dedicação para ele, né? Então, assim, por exemplo, essa segunda montagem que a gente teve, né? Até o Guilherme falou na nossa live de domingo, a gente tem pouquíssimo tempo, né? Inclusive, a gente sabe, eu acredito que assim, pensando cena a cena do espetáculo, a gente consegue enxergar nitidamente quais são as cenas que a gente já conseguiu ter um trabalho um pouco mais desenvolvido para que ele pudesse ter uma nova cara, uma nova experimentação, um pouco mais contemporânea, com algumas coisas em 3D, não só aquela silhueta chapada. Então, e outras cenas que a gente ainda não teve tempo suficiente para dar uma atenção especial, né? Então a gente conversou até depois do bate-papo, né, de domingo, que vale a pena quando passar essa pandemia toda aí da gente poder voltar e repensar mais algumas coisas. Sim. Você falou do retroprojetor, né? E a gente não tem. Eu já tive algumas experiências com retroprojetor, né? Mas não era para uma peça de sombra, totalmente, né, de sombra. Mas a gente pretende também fazer essa investigação. Queremos conseguir um retroprojetor aí e a gente vai nessas experimentações. Isso que é bacana, né? O teatro de sombras consegue. Eu acho que não tem limite, porque é muita experimentação e tudo tem sombra, né? Exatamente. As coisas têm sombra já. Então é bem interessante aproveitar disso, dessas várias possibilidades de teatro de sombra, perguntar com relação ao teatro lambi-lambi, né? Que vocês também têm, né? A sombra no teatro lambi-lambi. E como que é isso? Qual que é a diferença que vocês vê, assim, dessa escala maior para a escala menor? Então, o espetáculo que a gente tem, que é o Asas, né? Inclusive a gente fez uma desmontagem do espetáculo agora, minutos antes de começar essa nossa live. Quem está assistindo, se quiser ir lá no YouTube do Animaneco, é uma live que vai ficar lá. A gente fez a demonstração, a exibição do espetáculo na íntegra e depois mostramos vários mecanismos de como eles foram pensados, montados, repesquisados e assim por diante. A live está lá, vai ficar disponível para as pessoas assistirem. E não é um lambi-lambi que tem só a experimentação, só a execução com sombras, né? Ele tem acho que umas 4 ou 5 inserções e que são muito similares uma da outra, né? Mas a gente está aí falando realmente de uma estrutura muito menor do que um espetáculo grande, né? Então, é, como eu já tive a experiência da sombra no carteiro, talvez assim já ficou um pouco mais fácil manipular a sombra dentro do lambi-lambi, né? Mas como você não tem espaço, né? E é tudo ali na tua mão, ali pertinho, e tu tem que pensar que tu tem que ter um espaço da luz até a tela, aí depois tem a tela, o espaço da frente, onde tem outra manipulação, e mais o espaço de visão do público. Então, assim, as nossas caixas acabaram ficando até um pouco grandes em relação a uma caixa de lambi-lambi normal, né? Não vou lembrar agora a metragem, mas ela já é bem grandinha. Então, mas a sombra ela é uma sombra super simples que a gente utiliza no lambi-lambi que a gente tem, né? Mas assim, é tudo muito próximo, é tudo muito pequenininho, então assim, tem que estar muito concentrado o tempo todo. E ainda mais na minha caixa de lambi-lambi, tem uma outra dificuldade que eu tive que, além de pensar nessa coisa das sombras menor, como na verdade eu tenho um cenário na frente onde tem manipulação de sombras aqui atrás, mas na frente também a manipulação dessas silhuetas, e o cenário está aqui, eu não consigo ver pela minha caixa de lambi-lambi o que está acontecendo na frente da caixa, na frente do cenário. Como que a gente ia resolver isso? Sim. Na desmontagem que a gente fez agora há pouco, a gente mostrou para todo mundo como é que é. Ou seja, a gente teve uma ideia de colocar no fundo, na parte da frente da caixa, internamente... Cássio,
Vai cair? Cássio, vou pedir pra você guardar esse. Voltamos. Boa noite, Débora. Maíra. Ficou preto a minha tela de novo. Vai saber o que acontece. Quando tu me convida, fica tudo preto aqui. Pois é. Você Não quer? tem problema. Vamos lá, vamos seguir. As pessoas estão vendo certinho. Então vamos. Agora agora nesse momento você está atrás da empanada. Só a gente Pois te é. vê. Aham. É bem por aí. Mas qual que é o segredo que você ia falando? Ó, Débora, ele vai falar de teatro de lambe-lambe aqui, ó. Então, né, eu estava falando antes que na minha caixa de lambe-lambe, o que acontece? Né? Tem aquele cenário da frente, e daí eu tenho aqui atrás o espaço da sombra, onde eu manipulo, que daí eu consigo ver tudo que está acontecendo pelo visor, né? Mas na frente do cenário, como é um cenário opaco, eu preciso também manipular algumas silhuetas ali na frente. Eu não conseguia enxergar desse visor para que eu conseguisse ter essa visualização. Então, o Guilherme e eu tivemos uma ideia de colocar na parte da frente da caixa, lá onde as pessoas assistem, pelo lado de dentro, uma tira de espelho fora a fora, aonde daí eu estou manipulando aqui, eu estou olhando lá naquele espelho lá atrás, e que está refletindo na frente do cenário, e daí eu consigo ver o que está acontecendo aqui embaixo. É uma loucura, entendeu? Até que eu consegui, na verdade, me adaptar com isso, demorou um tempinho, mas hoje quando eu conto como que eu consigo ver tudo como é que fazer dentro da minha caixa, assim, a galera fica meio louca. Pois é, eu peguei um pouquinho essa sua fala lá no vídeo de hoje mais cedo. E aí eu falei, gente, que loucura, que assim, eu tô fazendo uma oficina com um grupo Varanda, e aí eu falei, já era um pensamento que eu tinha já há um tempo atrás de criar um lambe de sombra, né? Que eu tenho três caixas de lambe-lambe, só que agora, como eu tô nessa empreitada e nessa experimentação, nesse aprofundamento da sombra, eu falei, eu quero criar um de sombra também. E nossa, que loucura que é entender como você vai manipular, como que você vai. Será que você ainda vai conseguir ver o que está sendo projetado ou não? É uma loucura criar o teatro lambe-lambe com sombra. É, com certeza. Não, aqui em Santa Catarina tem o pessoal de Itajaí, da Eranos, não sei se você já viu o trabalho deles, tem até projeção, é projetor dentro de uma caixa de lambe-lambe, assim. Muitas experimentações muito legais no lambe-lambe que vale a pena o pessoal assistir. Sim, também são infinitas possibilidades, né, o lambe-lambe. Inclusive está fazendo, né, 31 anos, né, de história. 31 anos amanhã. É. Se quiser convidar, Cássio, a mostra tá fazendo... Ah, tem o chapéu... Calma aí, deixa eu... Doce Chapeuzinho, anotei aqui. Doce Chapeuzinho também tem sombra, não tem? Esse é só de sombra. É um trabalho menor que a gente fez, foi um dos que menos a gente fez, na verdade, até hoje. Foi uma encomenda para um shopping aqui, para o Dia das Crianças, que a gente fez aqui em Joinville. Mas ele fez algumas apresentações fora desse projeto também já. Mas, como parte dentro da inspiração do Teatro Lambe-Lambe para montar esse trabalho, a gente também quis colocar dentro dessa nossa mostra, né, que a gente está fazendo, começamos hoje, vai até domingo, que é uma mostra de teatro em miniatura, essa é 10 anos, onde a gente está fazendo a exibição e a desmontagem todos esses espetáculos. Vamos conversar sobre esses trabalhos todos. E daí o Doce Chapeuzinho acontece dentro de uma tenda, que é um mini teatro, né? Que as pessoas entram dentro dessa caixa
são 8 pessoas que entram e ali acontece o espetáculo, né? Então, assim, é inspirado no Lambe Lambe, porque é 5 minutos a apresentação também, Uhum. mas não é na estrutura de caixa pequenininha como a gente costuma ver, né? A gente criou um teatro e ele é montado em praças, em shoppings, e as pessoas entram ali dentro. E ele tem a estrutura de iluminação, ar-condicionado, para a gente fazer o calor também, e assim por diante. E deve ser mais do que um manipulador também, né? Não, esse é um só. A Olha, gente faz é uma também é um trabalho que a gente acredita que tem que dar uma pensada nele ainda, né? Ou seja, que como eu te falei, né? A gente fez, digamos, em 2 semanas o espetáculo, por conta que estava encomendado, o pessoal do shopping ligou para a gente, nós precisamos de um espetáculo para o Dia da Criança, e agora, né? Aí a gente pegou, a gente já tinha essa tenda montada para o trabalho de Natal, que a gente vai, inclusive, também apresentar na mostra no domingo, e que é na mesma estrutura, nessa mesma tenda, né? 5 minutos de apresentação. E daí eu falei para o Muriel, olha, vamos montar... Ele já contava essa história em contação de histórias normal, e é uma releitura do Chapeuzinho Vermelho, né? Que foi ele que criou mesmo. E daí eu falei, vamos fazer com sombras? Aí vamos, daí a gente fez com sombras, e já foi muito interessante também o processo. só não vou perguntar mais como que vai, o pessoal vai ter que assistir amanhã, né? Mas, né, já de antemão é de sombras, né? Eu quero saber como que é essa O Doce releitura. Chapeuzinho é amanhã. O Doce Chapeuzinho é na sexta-feira, não Ah, é na amanhã. pista. Eu sabia que o Guilherme colocou, tem até ar-condicionado. Eu já ia te comentar, Guilherme. Eu ia falar assim, ó. Ele tá falando que tem ar-condicionado pra falar assim, ó. Dá pra levar pra Cuiabá. Né? Pois então. O carteiro quase foi para Cuiabá já, sabia, Juliana? É? A gente foi selecionado para a Mostra Internacional de Teatro Infantil, a MUMIT, Ah, o Mitch. Sim. só que a gente acabou não tendo como ir porque parece que teve corte de verba naquele ano que a gente foi selecionado, e daí acabamos não participando, infelizmente. Mas quem Oh, sabe um dia. sim, sim. Eu não lembro agora qual foi a última edição, mas eu participei de uma edição, né? Também apresentando com outro grupo, né? Que eu participava na época. E é bem interessante. Faz uns 4, 5, 6, 4, 5 anos, talvez, que a gente foi selecionado. Faz um tempinho, né? Bom, pessoal, quem que tiver, a gente está na segunda parte, né? Quem tiver alguma pergunta, né? Podem fazer aqui nos comentários. Falar um pouquinho também como está sendo essa experiência, né? De ações online. Tanto apresentações, quanto teve uns workshops, né? Palestras, né? Como está sendo tudo isso? Olha, vou te falar que, assim, no início da pandemia, eu estava um pouco mais resistente nessa situação, né? Porque eu pensei que ia ser coisa rápida, né? Acho que não só eu, né? Muitas das pessoas, eu acredito que passou pela cabeça das pessoas que ia ser uma coisa mais rápida, mas com o andar dos meses, a gente foi percebendo que não ia mais voltar e eu fui entendendo que e a gente foi colocando alguns dos nossos vídeos também no formato virtual, cobrando ingresso mesmo, né, com uma forma mais emergencial, e o público foi prestigiando e entendendo essa nossa necessidade de poder estar gerando alguma renda, né, com essas transmissões que a gente estava fazendo, e foi muito tranquilo, né? E daí comecei a tentar me experimentar um pouco mais também, né? Então a gente que é ator, a gente acaba tendo um pouquinho mais flexibilidade com essa questão de câmera, né? Alguns mais, outros menos. Mas então, tipo, na nossa companhia, o Jackson e o Muriel já não tem essa. O Muriel com boneco, né? Com maneco, fazendo lá durante de maneco, saiu muito bem. Eu adorei. Né? Mas enquanto ator em si também ele não tem muitas experimentações na frente da câmera. Atrás da câmera, sim, porque ele já foi
cinegrafista também, durante a vida profissional dele. O Jackson já é um que agora está começando a se soltar um pouquinho, na verdade, mas ele é zero câmera, assim, né? Não gosta muito, não. É só, Então, é só anotar os passos. é isso aí. Então, mas eu fui tentando me experimentar um pouquinho mais e acho que está sendo interessante. E acho que, como eu vinha falando para algumas pessoas, assim, acho que a gente não vai conseguir mais simplesmente deixar essa vida online de lado, né? Sim. Acho que as lives, as transmissões, a amplitude que isso pode dar, né? No caso do Animaneco, eu tive uma experiência concreta disso, né? Então, a quantidade de pessoas que participaram de diversos lugares do país, né? Então, que a gente foi se aproximando, é incrível isso, né? E num evento presencial, talvez isso não aconteceria. Ou se aconteceria, aconteceria numa escala menor, né? Então, acho que isso a gente precisa pensar em manter em paralelo, de alguma forma, essas atividades online. Você falando me fez até pensar nessa questão até de ser democrático, assim, entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas ainda que não têm esse acesso, né, a equipamentos, a internet, né? Mas quem tem acesso acaba sendo democrático, né? Porque, assim, o deslocamento é mais rápido, né? É uma ferramenta, né? Super rápida, onde pode juntar, né? Que nem você falou, diversas pessoas, diversos lugares do país, até fora do país, né? Sim, por isso que eu acho que é a questão do hibridismo, né? A gente vai precisar continuar mantendo o online para poder dar acesso a quem consegue ter acesso a esses equipamentos, mas no presencial para proporcionar às escolas, ao público das nossas cidades que possa ocorrer também presencial, né? Então, acho que tem que pensar nesse formato daqui para frente, sim. Eu não consigo mais pensar escrever projeto, pelo menos por enquanto, e não tenha essas duas situações sendo pensadas conjuntamente. Sim, muito bacana. Bom, Cássio, você quer falar alguma coisa que eu não tenha abordado? Quer falar de alguma agenda, né? Enfim. Não, agradecer muito, né, Juliana, e assim, acho que o Grupo Penão vai estar fazendo essas lives, né, bastante tempo já, ah, assim como outros grupos também, né, TV Mamulengo também fazendo. Acho que isso está sendo super importante para a gente poder se conhecer um pouquinho mais, se aproximar mesmo que distante. A classe bonequeira está se conhecendo muito, eu acho, nessa pandemia, né? A gente já se conhecia alguns, mas outros não, né? Então, acho que isso está sendo incrível e parabenizar pelas lives, pelo que vocês vêm fazendo. Enquanto programação, né, a gente está atualmente fazendo essa mostra de teatro em miniatura do canal do Animaneco, né? Embora seja uma ação da SAE Companhia, a gente resolvemos continuar fazendo no canal do Animaneco, né, pelo sucesso de inscrições do canal durante o festival. A gente está resolvendo continuar com as atividades nesse canal. Uhum. E já tem algumas outras ações que vão acontecer aí para frente, né? A gente conseguiu esses projetos que a gente está fazendo agora, a gente conseguiu através de um edital emergencial aqui de Santa Catarina, não é o de Blank, é um outro edital emergencial para artistas. E a gente já vai fazer, então, ainda em outubro, uma série de quatro lives do Neco Maneco entrevistando nossos bonecos da nossa companhia. Então, ele vai voltar aí para brindar aí a sua ingenuidade, eu acho, de diversão com o público aí nos próximos, ainda nesse mês. A gente não sabe as datas certinho, mas logo a gente vai começar a divulgar. Ótimo. Que bom. Volta o Neco Maneco. Exatamente. Bom, pessoal, acompanhe, né? Quem quiser saber mais da programação da
da SS Cia de teatro, né? Essa é Cia, né? Que tá no Instagram, né? Então, SS Cia. Então, fiquem ligadinhos lá. Então, agradecer novamente, Cássio. Sei que agora, né, a correria tá grande aí, terminou, né, terminou o Animaneco, tá começando a mostra, né? Então, agradecer por esse tempo aí que você nos brindou aqui com essa conversa. Muito bacana. Muito obrigada a você e toda a SSIA. Ó, já começou, ó, já ganhou um seguidor aqui, ó. Ah, que legal, que bom! Vamos lá, gente. Só seguir a gente. E sei que a Animaneco Joinville também, que está com uma programação lá que a gente vai tentar manter bem interessante, mesmo sem fora do festival, mas vamos tentar manter sim. Bom, pessoal, muito obrigada também para quem esteve aqui presente, né? Um abração para todos aí. E essa live vai ficar salva no GTV, porque muita gente às vezes não consegue acessar, né? Porque um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e agora a volta em alguns estados, né, das atividades, enfim. Mas depois muita gente acessa as vossas lives quando tá salva no IGTV ou procuro no YouTube. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Cássio. Boa noite para todo mundo. Gratidão. Tchau, Juliana. Até mais. Boa Até. noite.